Sejam bem-vindos ao Shintcast, a série especial da Shint aqui na FEICOM 2025. E hoje a gente tem o prazer de receber Marcos Nogueira da Greenvee para a gente falar de mobilidade, falar de infraestrutura inteligente. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado a Shint, obrigado a vocês pelo convite. E vai ser um momento especial aqui para a gente poder compartilhar conhecimento e também aprender um pouquinho sobre vocês aqui, que você já tem de planejamento aqui para o Brasil em mobilidade elétrica. E compondo a nossa mesa, participando desse bate-papo, o Rafael Souza, que é gerente de mobilidade elétrica. O cara que manja de tudo de mobilidade elétrica do Brasil, está aqui do meu lado, né? Não, tem muito a aprender ainda, né? Um mercado novo, de certa forma, né? Mas é uma satisfação estar aqui nessa mesa, compondo essa mesa com vocês, né? Com o próprio Marcos, que já está aí há mais de 10 anos nessa área. Então é uma satisfação enorme estar aqui, né? E vou compartilhar tudo que eu puder, né, para a gente cada dia mais tornar esse assunto mais popular, né? Eu vou começar a gente falar um pouquinho sobre trajetória, Marcos. Lá atrás, a empresa, quantos anos já de empresa? Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Literalmente, vocês chegaram, era tudo mato. Exatamente. Aí você fala assim, é um carro elétrico, é o quê? Como que veio a ideia, falar assim, não, vamos fazer uma empresa, mobilidade elétrica, isso aqui é o futuro, vamos prestar atenção para isso, quando ninguém olhava para isso? Legal, eu quero também aproveitar aqui para agradecer a Shint pelo convite novamente, dizer que é uma alegria para a gente no mercado de mobilidade, ter a Shint também participando desse mercado. Muitas pessoas não conhecem a Shint ainda, não é? A Shint já está no Brasil há muitos anos e ela era white label de muitas outras marcas, né? Então, quem olha a Shint assim acha que é uma empresa nova, mas na verdade a Shint está no Brasil há muitos anos já, tem números muito expressivos e hoje a gente da Greenvee é muito feliz de ter a Shint como parceiro lá, parceiro de negócios. Hoje boa parte dos nossos kits é composto pelos produtos da Shint e a Shint tem nos suportado aí muito aí na distribuição de materiais. Então obrigado Shint por ser nosso parceiro de negócios e a gente não tem dúvida que vai ampliar ainda mais essa parceria e atuar junto aí no mercado de mobilidade, tá? Então, a gente que agradece, né, Rafa? Vamos falar muito dessa parceria aqui, viu? Então, você está chegando no vídeo agora, calma, vamos falar muito disso, muito. Então, a mobilidade entrou na nossa vida quando a gente montou o business plan da empresa. Nós tínhamos uma empresa de automação, né? Então a gente fazia automação residencial e predial, né? E eu e meus sócios vamos fazer uma viagem para a Europa para ver como que estava o mercado europeu de automação e também de mobilidade. E foi uma grande surpresa quando a gente chegou lá e viu alguns países estavam bastante já avançada a questão de mobilidade, já tinha pontos de carga na rua, né? Que hoje a gente ainda não tem no Brasil na rua, né? Não tem, a gente tem lugares privados, mas você não tem pontos públicos, né? Você não para na rua e carrega seu carro, que eu acho que é algo que a gente vai ter que avançar no futuro, né? Porque nem todo prédio vai ter condições de colocar um carregador, nem toda casa tem condições de colocar um carregador e as prefeituras vão ter que dar suporte, né? Isso na Europa já estava acontecendo lá em 2011, 2012, nessa viagem que a gente fez, a gente foi 2 anos seguidos para lá, já estava acontecendo mobilidade lá. Então, eu me lembro bem que eu fui em Amsterdã e era muito comum ver pontos de elétrica em Amsterdã, né? Portugal também, em Lisboa também, eu tive em Lisboa também, tinha muito pontos de recarga lá, EDP que colocou os pontos de recarga lá em Portugal, é bem avançado também. Então acho que é um ponto bastante interessante que o Brasil vai ter que avançar em relação a pontos de recarga público na rua, né? A gente tem avançado bem em relação à infraestrutura de recarga, principalmente em rodovias. Acho que o Brasil avançou muito nos últimos anos e deve avançar ainda mais. Também garagem de ônibus, as garagens de ônibus têm passado também por uma revolução também, né? São Paulo tem uma lei também que diz o quanto de ônibus precisa ter em relação à frota atual. Então o Brasil tem avançado bastante em mobilidade, mas tem essa deficiência que é não ter ponto de recarga na rua. Algumas cidades a gente sabe que tem algumas iniciativas, mas é muito pouco ainda pelo que o Brasil precisa, tá? Então a ideia que a gente entrou na mobilidade foi nessa viagem, a gente entendeu ali que carro elétrico seria o futuro e que uma hora ia acontecer, uma bela de uma aposta. A gente acabou passando por maluco ali naquela época por falar de carro elétrico. No Brasil tinha Nissan Leaf, tinha Renault Zoe e depois a gente começou em 2013 com um projeto com a BMW, com o i3 e com o i7, foi o nosso primeiro contrato realmente com uma montadora, ali que tudo começou, e o nome que nós usamos hoje, tá? Hoje o nome que nós usamos é Home Charging, né? Que é a instalação na casa dos clientes.
né? Então, ali que nós começamos essa jornada de home charge, hoje nós somos líderes de mercado nesse segmento de home charge. Então, nós estamos com as principais montadoras do Brasil hoje, nós temos mais de 8 montadoras pelo quais nós temos contrato, e nós usamos parte dos produtos da Cint nesses clientes dessas montadoras. Como que você vê a curva de crescimento, Marcos, na procura pelo carregador elétrico em casa? Porque ainda é uma coisa distante da maioria do brasileiro. O brasileiro, a maioria ainda, vou no carro a gasolina. Agora que está começando a prestar atenção no carro híbrido, num carro elétrico. Há 3, 4 anos atrás era uma coisa muito longe. É uma transição, né? A gente tem que respeitar as transições, né? Várias indústrias passaram por essas transições e agora é o momento do segmento automotivo passar por essa transição. Então o consumidor também está passando por essa transição. Mas assim, foi feita uma pesquisa que mais de 80% dos brasileiros considera comprar um carro híbrido nos próximos anos. Então assim, o brasileiro já entendeu que é fantástico. E é fantástico mesmo um carro híbrido, né? Eu gosto mais do elétrico, mas o híbrido já é muito legal. Porque se você pega, mesmo os híbridos que têm uma bateria menor, uma bateria de 19 kW, a gente está falando já de uma autonomia entre 40 e 50 km na cidade. Então é para você ir trabalhar, para você poder rodar no dia, né? E você carrega todo dia. Não tem nenhum problema de carregar todo dia, porque você vai chegar na sua casa, você vai dormir, né? Você vai passar entre 8 a 12 horas em casa ali, no mínimo que você vai passar na sua casa. Então você carrega durante a noite, de forma tranquilamente, numa tomada residencial mesmo, sem nenhum problema, vai carregar sua bateria e você vai ter a sua autonomia. Mas hoje você já tem carros híbridos que já estão chegando a 150 a 200 quilômetros no modo elétrico. Então assim, eu ouço relatos de clientes que colocou gasolina uma vez no carro e não colocou mais, porque só anda no modo elétrico. Então, assim, o consumidor tem feito essas descobertas, né? O quão econômico, o quão prazeroso você não ter que passar no posto, você carregar na sua casa e você andar no modo elétrico. Então, é uma transição. Então, a gente tem que respeitar a transição, esperar o consumidor entender que mundo é esse. É uma mudança de paradigma, né? Dele transicionar para o modo elétrico e está acontecendo. Né? A gente tem visto os números aumentando cada vez mais. Né? Ano passado, a gente já teve quase 180 mil carros eletrificados. Né? Então, tem crescido muito o número de carros eletrificados e mais montadoras chegando e tem realmente... o mercado tem ficando cada vez mais forte. Rafa, queria te ouvir sobre as soluções da Cint para a mobilidade elétrica, porque vocês têm desde a solução portátil até a mais parruda possível para a gente carregar um ônibus. Sim, a Cint, né, com todo o poder que ela tem, ela trouxe um portfólio bem completo, tá, com o Brasil. Então a gente tem 2 carregadores bem residenciais, portátil, né, que normalmente já vem até no veículo quando você compra, que vai direto na tomada ali da sua garagem, né, ou de um hotel, tá? Até os carregadores que a gente chama aí de concentradores, que podem chegar até 1.200 kW, né, já são carregadores para estruturas aí dedicadas a uma recarga ultra rápida. Pode ser para transporte público, mineração, né? E a gente atua com esse catálogo de solução completa. Então a gente consegue entregar uma solução completa para condomínios, né, para o próprio kit residencial, né, carregadores de proteção, transporte público, já envolvendo a parte de alta, média e baixa tensão. Tá? Então a gente realmente trouxe um portfólio bem completo, né, que vai comunicar entre todas as unidades de negócios da Cint. Tá? E a parceria GreenV e Cint, Marcos? É muito legal isso que o Rafa falou, porque ele está falando do portfólio completo, né? E como a Cint é uma indústria com um portfólio muito robusto, e na verdade as pessoas acham que o carregador é o começo do projeto. Na verdade, o carregador é o fim do projeto. Se a gente parar para analisar a solução como um todo, antes de chegar no carregador, tem muita coisa a ser feita antes de chegar no carregador. E a Cint, ela entendeu isso e, na verdade, a parte de mobilidade complementa, na verdade, exatamente, o portfólio da Cint. Estou certo, Rafa? Acho que é isso. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Ela vem e complementa o portfólio que já existe, né? Exatamente. E foi assim, inclusive, que nasceu a mobilidade na Cint, até globalmente falando. Porque imagina, a Cint entregava a solução completa, menos o carregador. Pô, por que eu não vou desenvolver o meu carregador? Né? Então, daí nasceu também essa unidade há alguns anos atrás, né? Globalmente falando, e nasceu no ano passado aqui no Brasil, né? Com essa reestruturação que tem sido feita aqui.
E lá pra gente, a Cint hoje, os carregadores são muito recentes, chegou agora no portfólio. A gente ainda não colocou no nosso e-commerce, mas já está previsto para a gente colocar no nosso e-commerce para vender os carregadores da Cint. Inclusive, vou dar um spoiler, hein? Semana que vem tá chegando um que vai ficar lá. Ah lá, tá vendo? Já mostra pra eles, ó. Eu já falei, ó, quero ver lá na entrada da GreenVee instalado lá, hein? Gostamos de spoiler aqui nesse programa, hein? Tudo que for novidade, vocês podem entregar já. Nesse momento, a gente está trabalhando com a linha de proteção, né? Então, a Cint tem o DR do tipo A, né? Que é necessário para as instalações de carregadores. Aí o Rafa pode explicar por que precisa do DR tipo A, porque o que a gente mais vê hoje são os profissionais que ainda não se qualificaram para instalar carregadores, instalando carregadores e utilizando os DRs AC, que são DRs comuns de mercado que você encontra em home centers, você encontra em lojas, que é o mais comum, e o DRA ainda não é tão popular, né? Não é tão simples de encontrar. Se você pegar aí num home center agora e tentar achar um DR do tipo A, você provavelmente não vai encontrar. Algumas lojas especializadas já têm, né? Você, por exemplo, a gente já vende o DR do tipo A no Mercado Livre, no nosso e-commerce, então se um instalador quiser comprar o DR da Cint, já pode entrar nas nossas lojas online e comprar o DR, né? Porque é um dos principais itens da instalação. Então, assim, eu sempre digo que você precisa seguir a norma, tem as normas de instalação, a mobilidade elétrica não precisa de novas normas, a gente passou por desafios aqui na cidade de São Paulo, que os bombeiros tentaram criar uma nova norma, mas não precisa de nova norma. A norma ela já é existente, tem a 17019, que é uma norma que fala sobre instalações de carregadores para veículos elétricos, e dentro dessa norma fala do DR do tipo A, fala do DPS, fala do disjuntor, fala de cabeamento, fala de todas as questões que envolvem uma instalação de carregador. Então, definitivamente não precisa de uma nova norma, né? A norma, ela já existe, Rafa. E fala um pouquinho mais sobre o DR do tipo A, fala sobre a 17019, que eu tenho certeza que você é especialista na norma. E precisa seguir a norma, né? Não precisa de uma nova. Precisa seguir a que existe. A 17019, ela já é para mobilidade, ela já foi feita, né? Já nasceu para isso. Então, bom, para aquele especialista que quer fazer o correto, quer aprender, quer ser referência, começa aí entendendo essa norma, tá? Então, ela já vai delimitar tudo correto, como você entregar uma infra dentro do que é necessário. E o DR tipo A é um dos itens que é obrigatório e necessário. E ele é para quê? Para a segurança do usuário. Ele não está ali à toa, né? Então, um exemplo. É mais ou menos assim, se um carro a combustão tem um risco de incêndio, eu tenho que ter um extintor, porque tá, né? O elétrico, eu digo que você tem muito mais um risco de choque do que de incêndio, na minha opinião. E o DR tipo A tá para isso. Se tiver alguma fuga de corrente, algum contato, né, o DR vai atuar. Se usa o AC, que é o padrão de mercado hoje, ele atua para corrente alternada. E numa recarga de um veículo elétrico, você tem ambos os tipos de correntes. Né? Não vou entrar muito tecnicamente aqui agora nesse aspecto, mas o DR tipo A ele vai pegar tanto correntes contínuas quanto alternados em alguns níveis, tá? Para proteger não só a infraestrutura, mas também o usuário. Tá? Então, por isso é muito importante conhecer a norma, conhecer por que aquilo está sendo exigido ou não na norma. Porque é muito fácil a gente às vezes questionar, criticar. Mas para que eu vou pôr isso? Isso é mais caro, aquilo é mais barato. Você tem que entender, além do custo, o verdadeiro custo-benefício, não só o custo qualitativo, tá? Então, acredito que é isso. Não vou entrar muito tecnicamente no funcionamento dos outros dispositivos, mas aquela pessoa que tem o seu eletricista de confiança e vai fazer a instalação de carregador, confia no seu eletricista, confia no seu engenheiro e vai fazer a instalação, eu recomendo que entre e compre um kit do DR do tipo A, como no nosso e-commerce. Exato. E utilize as proteções corretas, que você está lidando com elétrica, né? Exato. Elétrica e segurança no final das contas, né? E a gente quer proteger a casa, quer proteger o carro e quer proteger o usuário acima de tudo, né? Porque hoje a gente trabalha muito próximo a montadoras e algumas montadoras já estão negando garantia por conta de instalações feitas de forma incorreta do carregador. Então, procure uma empresa séria, procure quem realmente é do mercado para poder fazer essa instalação, procure os produtos certos, de confiança, que vai te trazer garantia e que você, numa eventual problema na recarga, você vai ter com quem conversar, te dar uma orientação e te dar uma garantia. Vou fazer perguntas de leigo, tá? Porque eu acho que esse bate-papo, ele tá tão em voga e uma crescente tão grande que eu acho que a gente pode furar a bolha aqui e futuros donos de carros híbridos e elétricos vão encontrar nas redes esse papo para tirar dúvida. Eu acabei de comprar um carro híbrido, por exemplo.
o que eu preciso fazer, o beabá, eu preciso instalar no meu prédio, eu posso usar só o carregador portátil? Legal. Muito legal. Ou não, eu vou buscar um estabelecimento próximo à minha casa que já tem aquela bomba maior e vou carregar lá. Eu acho que tem um ponto legal aí que a gente viu que aconteceu com a Apple, por exemplo, né? Antigamente, todo telefone que você trocava, ele vinha com uma fonte e o carregador. Chegou uma hora, a Apple falou assim, mas será que eu preciso entregar o carregador? Será que eu não posso vender o carregador sem a fonte, sem o cabo? Né? E hoje é comum você comprar o iPhone e não vir com o cabo e não vir com a fonte. Não, né? exato. Então é algo que provavelmente deve acontecer lá na frente com os carros. Hoje é obrigatório vir com um cabo de recarga lá dentro, com um carregador. E aqui no Brasil, as tomadas de forma majoritária são de 10 amperes, que é, para falar, o consumidor entender a gente um pouquinho mais fácil, a tomada comum que você tem no seu dia a dia. A tomada de 20 amperes, que você consegue ter uma corrente maior, é aquele do pino mais grosso, que normalmente é usado para airfry, usado para secador de cabelo. Cafeteira, Algumas cafeteiras também. Então aquele seria uma tomada já legal para você carregar seu carro, tá? Porque aquele carregador que vem junto com o carro é um carregador de 10 amperes normal, ou até 14 amperes, né? Alguns que vêm 14, outros vêm 12, alguns vêm 10. Então você não consegue chegar numa potência legal, né? Então eles variam ali entre 1.8 e 2.2 para você poder carregar seu carro. Tá. E é uma recarga extremamente lenta, tá? Então, normalmente, eles deixam esse carregador dentro do carro por uma emergência mesmo. E a própria montadora, viu, Rafa, chama esse carregador de carregador de emergência. Exato. Não é um carregador para você usar no seu dia a dia. É um carregador para você deixar ali, tô numa emergência, precisei para alguma coisa, tudo bem, vou ficar lá no hotel, vou ganhar 30 km, 40 km de autonomia até chegar num outro ponto de recarga. Guardadas as devidas proporções, é quase como um step no carro. Você Para você usar quando apertar muito calo. Deixa lá e não mexe nesse carregador, porque ele realmente é um carregador bastante limitado em termos de potência, tá? Tá. Aí começa a ficar legal no 3.6. No 3.6 começa a ficar legal, tá? Porque você já usa uma tomada de 20 amperes e já começa a ficar legal. O meu carro, por exemplo, eu levo entre 18 e 20 horas para carregar em 3.6. Não é o fim do mundo, né? Se você pensar que você não vai estar zerado, né? Raramente você vai estar com sua bateria zerada. Eu tô falando com a bateria zerada. Então, sim, já resolve. O 3.6 já resolve. Ele já começa a resolver, né? Então, assim, e não tem por que o síndico não deixar você colocar uma tomada na sua garagem. Puxa do seu quadro elétrico, né? Da medição da sua residência, puxa de lá, né? Do seu disjuntor de entrada, né? E leva até a sua garagem. Então, de 3.6, eu acho pouco provável os condomínios não ter essa disponibilidade de colocar 3.6. Então, não tem motivo de não ter recarga na sua casa, tá? Sim. Porque uma tomada 3.6... Agora, o 7.2 aí já é muito legal. Eu digo que, para mim, o carregador ideal é o do 7.2, né? É uma recarga ali que, dependendo do carro, entre 6 e 10 horas, né? Porque também tem a diferença de tamanho de bateria, tá? Sim. Só para você entender por que existe essa variável tão grande de tempo. Porque cada carro tem um tamanho de bateria diferente, né? Hoje a gente tem carros com bateria de 104, de 110, né? Tem baterias hoje grandes, carros com autonomia de 450, 500 km de autonomia. Então, quanto maior a autonomia do carro, maior a bateria. E mais tempo vai E mais para tempo carregar. para carregar. Então, quando a gente fala de tempo de recarga de veículo, são muitos fatores que dependem para definir o tempo de recarga, né? É o tamanho da bateria, é a potência do carregador, é quanto ele está instalado, porque às vezes você pode ter um carregador com uma potência maior, mas ele está instalado numa potência menor. Você pode ter um carregador de 22 kW também instalado numa potência de 7.4. Então, são muitos fatores que dependem para você definir o tempo de recarga. Eu costumo brincar que a pergunta mais feita é em quanto tempo um carro carrega? Eu falo, mas ela é fácil de fazer, mas nem sempre é mais fácil de responder, porque tem N variáveis que você vai em consideração. Né? Não é,
é 1 hora, 2 horas, não é pela potência do carregador. Não, e é uma Conjunto, né? E é uma frustração muito grande para a pessoa que está ouvindo, porque ela quer receber uma resposta. Exato. E você não tem condições de entregar essa resposta de uma forma precisa, Precisa. né? Exatamente. Você precisa analisar diversos fatores para entregar o tempo de recarga de um carro. Você precisa analisar todo o cenário, né? E tem uma outra coisa também, né? Se você chegar, por exemplo, vou falar do BYD Dolphin, né? Que eu costumo falar muito até em podcast que eu vou, né? Ele tem uma limitação de 6.6 de recarga. Adianta você ter um carregador de 22? Ele vai só o 6.6. Você pode estar recarregando no carregador 22, mas ele só vai aceitar 6.6. Então, assim, tem coisa que às vezes o cliente ele quer carregar rápido, mas o próprio carro dele não permite que ele carregue mais rápido, né? Hoje você tem Porsche carregando em 22, você tem Audi carregando em 22, você tem Renault carregando em 22, você já tem bons carros carregando em 22, mas não é a realidade. Hoje a realidade da maioria dos carros é carregar entre 6.6 a 7. A maioria dos carros, o Volvo carrega em 11, né? Eu não sei agora a EX90 que acabou de chegar, eu ainda não vi se já foi para 22, mas até então o Volvo estava em 11, né? Tava em 11. Então, o que eu recomendo pro cara que vai comprar aí tá pensando em comprar um híbrido elétrico? A parte de 3.6 ele já consegue ter uma recarga. Ele já consegue. Ideal ele conseguir colocar um wallbox de 7.4 na casa dele ali, que vai resolver quase tudo, né? Ele vai chegar, vai colocar para carregar, vai levar menos de uma noite para poder carregar o carro dele, para dar uma autonomia aí dos carros que tem menos autonomia no Brasil, que é 200 e alguma coisa, até os carros aí de 500 km de autonomia, ele vai conseguir resolver bem a vida dele com 7.4. Uma aula isso aqui, hein, Rafa? Com certeza. Eu vou sair desse papo convencido e vou trocar de carro. Não, já vai sair na concessionária e comprar um, né? É isso. Cadê o voucher? O cupom GreenV, vamos colocar na tela. Não chegamos lá ainda. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos com as grandes marcas que você citou no começo, que já tem parceria com grandes marcas. Como funciona? O grande lance da GreenV que a gente sempre entrega para as marcas é a segurança, né? Dos processos que a GreenV montou desde quando ela começou a trabalhar com mobilidade. Então, hoje a gente garante um processo de ponta a ponta, né? É um processo, eu costumo brincar lá que eu não posso atravessar o processo, porque normalmente o pessoal procura o dono e quer falar com o dono, quer ser mais rápido, e eu não faço mais isso. Eu deixo a equipe tocar, porque toda vez que eu tento interferir no processo da equipe, dá errado, porque a esteira ela já roda tão bem, né? A entrada, o processo nosso. Então hoje a gente emite RT para todas as nossas instalações, a testagem de responsabilidade técnica. Todas as instalações ela tem um seguro também. Ela segue um padrão. Todas as instalações passam por uma equipe de engenharia para analisar, né? Então esse processo, a GreenV, ela você vê alguns relatos que ela demora um pouco para instalar o carregador, mas é porque existe um processo. Exatamente. Porque existe um processo todo feito para essa instalação chegar no final. A gente faz análise do disjuntor de entrada, se vai suportar, a gente faz análise da bitola de cabo, o tipo de infraestrutura, emite toda a documentação, emite memorial descritivo, emite pré-projeto. Então, tudo isso é moroso. Claro. Né? Porque num eventual problema que venha a dar no carregamento, ou até mesmo na placa on-board do veículo, a gente tem toda a documentação do que foi feita. E a gente consegue mostrar para a montadora que o processo foi feito. Deu um problema porque nós trabalhamos com produtos e eventualmente pode dar problema. Mas o processo ele foi feito. Então a nossa parceria hoje com as montadoras é por conta do processo da GreenV. Então a gente desenhou um processo onde a gente garante a segurança da instalação. Esse é o nosso trabalho com a montadora. Por isso que praticamente todas as montadoras estão com a gente, né? São raras as montadoras que têm volume no Brasil que não estão com a GreenV hoje. Tá? Então a gente tem os principais contratos do mercado, né? Por conta dessa segurança que a gente acaba entregando para as montadoras. O que vocês imaginam para o futuro? A gente estava conversando aqui nos bastidores, foi, 2025 eu já achei que o carro ia voar. E o carro elétrico está chegando ainda. Ele é uma realidade no nosso mercado, mas ele ainda está muito distante do carro a combustão. Como que vocês enxergam o futuro da mobilidade elétrica? Olha, a gente tem números aí bastante empolgantes em relação à mobilidade, né? A gente tem a fábrica da GWM que deve começar a produzir os próximos meses aí em São Bernardo, né? Se tem visto
o governador direto com o pessoal da GWM aqui, onde era a fábrica da Mercedes, aqui em São Bernardo. Você está vendo a BYD com a sua fábrica em Camaçari, na Bahia, também a ponto de começar a produção no Brasil. Acabou de chegar a Geely, né, que é a dona da Volvo, que é a dona da Zeekr, também desembarcou no Brasil, fez uma parceria com a Renault, então também vai produzir os carros aqui no Brasil. Então isso tudo ajuda o mercado, ajuda o consumidor a ter segurança de comprar, né? As garantias dos carros, das baterias, normalmente são 5 anos, né? A garantia, por exemplo, da Volvo, são 3 anos total do carro, que também ajuda também na confiança do consumidor. Quando você percebe que o custo de manutenção do carro durante esse processo de 3 anos é mínimo, você fala assim, por que eu não vou comprar um carro elétrico? Qual o motivo de eu não comprar um carro elétrico? Tem marca que a bateria tem até 8 anos de garantia já. Tem. Até 8 garantia. 5 é o meio que mínimo Padrão, que as montadoras estão entregando. Mas, de fato, você tem razão. A maioria tem feito 8 anos aí de garantia. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, né, a mobilidade. É lógico que a indústria sucroalcooleira, a indústria do petróleo vai tentar atrasar. É normal, existe lobby, né? Eles querem atrasar, querem aproveitar essa tecnologia já investido até o último momento que der para eles aproveitarem o investimento feito em etanol, feito em gasolina, eles vão aproveitar. Isso é normal, isso faz parte da transformação, né? Mas eu entendo que tudo pode viver em paralelo. Acho que o carro elétrico não vem matar a combustão e nem o combustão mata o elétrico. Concordo. Acho que dá para conviver, há mercado para tudo, há cliente para combustão, há cliente para elétrico, há cliente para híbrido. Acho que é isso, o jogo é esse. Cada um tem que conviver com aquilo que acha que é melhor para você. Sim. Eu acho que o elétrico é melhor para mim, se você achar que o híbrido é melhor para você, se o Rafa achar que o melhor combustão é para ele, conviva com o que é melhor para você. A gente defende a nossa bandeira. Porque nossa bandeira é sustentabilidade, nossa bandeira é você ter menos uso de materiais num carro, você ter um conforto ao dirigir, você viver mais tempo com a sua família, que você não precisa passar imposto, você não precisa fazer manutenção, você não precisa ter um problema que o carro gera para você. Então, as nossas bandeiras são essas. Cada um escolhe a bandeira que quer para você. E tem o lado da sustentabilidade também, né? O carro elétrico ele é muito menos poluente do que um carro a combustão. Evidentemente, né? O número de peças que um carro elétrico tem é infinitamente menor do que um carro a combustão. Infinitamente menor, né? Eu fui fazer a revisão do meu carro, eles trocaram a paleta, porque eles não tinham que trocar do limpador. Então isso é assustador, né? Assim, não tem o que trocar no carro. O carro não tem o que fazer manutenção. Você troca pneu. No máximo, Filtro de ar. freio, Pô, pastilha não. no máximo, Não, pastilha você não troca. Aí. O carro mais Volvo mais rodado do Brasil, com 100 mil quilômetros, Não trocou. não trocou pastilha. Não tem pastilha de freio para trocar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer no carro. Assim, é impressionante, é trocar pneu. Parece sensacional. É trocar pneu. E de fato, o pneu consome mais elétrico, viu? Aí sim. O pneu consome mais elétrico. Como tem mais tração, um carro, ele consome mais pneu, tá? Eu tive que trocar meu pneu muito mais rápido do que normal, né? Até Acho que a regeneração deve talvez impactar também um pouco, né? Então, cada geração É. também. Então, por conta disso, o pneu consome mais. Mas é o que você tem para trocar no carro. É impressionante. É fácil de resolver o pneu, né? É fácil resolver, né? Então, a minha experiência com elétrico, viver em mobilidade elétrica tem sido incrível. E eu recomendo, porque é mais tempo com a família, é mais tempo, menos problema na cabeça, você contribui com o planeta, né? É tudo melhor. Rafa, queria te ouvir também, expectativa de futuro. Olha, eu tô com o Marcos aí na opinião. Acredito que o elétrico, ele veio para ficar e os números são bem otimistas mesmo, né? Quando a gente vê o crescimento, o que o mercado tá fazendo, realmente é muito bom, né? Eu acredito que o elétrico nunca vai chegar no momento de ser 100% os carros rodando na rua elétrica. Acho que esse não é o caminho, né? Acho que realmente vai ter espaço para todos. Mas acho que tem alguns segmentos que tem que buscar eletrificar. Quando a gente pega, principalmente aqui no Brasil, é muito comum caminhão para transporte. A gente sabe que ainda estamos por via de chegar nesse nível, mas acho que é um segmento muito importante ser eletrificado. Perdão, tô ficando sem voz. O ônibus transporte. Ônibus transporte público é muito importante porque hoje o segmento de transporte
é o maior emissor de CO2 do Brasil. Então, isso aí já deixa claro que é um segmento que tem que ser realmente... Que não seja, quando a gente fala eletrificado, não necessariamente somente com a tecnologia atual. A gente sabe que, né? Tem muitas novas tecnologias, talvez, para surgir. O próprio hidrogênio verde está chegando. Mas eu acho que o mercado ele é realmente promissor, já é realidade. E a expectativa e a tendência é que cada dia mais isso se popularize, né? E a gente consiga estar atuando cada dia mais aí junto com esses mercados que estão... Imagina se a gente trocar os VUCs e as vans, tudo para elétrico. Já resolveu. Nossa, tem esses problemas já. E os ônibus, né? Os coletivos. Cara, você tem já uma mudança Radical. Exatamente. Nas emissões de poluentes. Exatamente. E quanto tempo vocês acham para ter carro voando por aí? Já vou deixar essa pergunta aqui, ó, para a posteridade. Brincadeira. Ainda não chegamos lá, mas Acho que já tem, né? Acho que é o ponto de autorizar a voar, né? Se autorizar a voar, amanhã tá voando. Amanhã já tá tem, voando. já tem um voando e elétrico, né? Com certeza, com certeza. Marcos, muito obrigado por esse bate-papo aqui no Xintcast. Queria deixar esse espaço aberto para deixar suas redes, para deixar um recado final. Legal, obrigado de novo, o papo foi ótimo, adorei estar aqui conversando com vocês, aprendendo com vocês também. Acessem o site da Greenvee, greenvee.com.br, tem o nosso e-commerce que é loja.greenvee, também você pode acessar, e Greenvee Oficial, que é o nosso Instagram lá, você pode acompanhar nossas postagens lá, nossos lançamentos e tudo que a gente fala sobre mobilidade elétrica. Muito bom, Marcos Nogueira da Greenvee e Rafael Souza, gerente de mobilidade elétrica. Também vou deixar o espaço aberto para você lembrar o nosso portfólio na Xint, né? Não, é excelente, tá? Uma primeira satisfação ter participado aqui com vocês. Estar sempre com o Marcos é sempre muito bom, é sempre muito aprendizado também, né? E a nível de portfólio, a gente atende desde o consumidor final até as grandes indústrias, né? Então a gente tem carregadores aí para atender a todos os gostos e a todos os clientes, tá? Procure os nossos perfis, né? No nosso site, Instagram, e os nossos consultores mesmos, tá? Regionais, para conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos e parceiros como a Greenvee, né, para estar adquirindo os nossos produtos e sendo felizes com tecnologia e muita qualidade. Maravilhoso, muito obrigado para você que ficou conosco até agora. Lembrando que o Xintcast, a série especial feita na FEICOM 2025, você encontra no nosso canal do YouTube, também no nosso LinkedIn e vários highlights lá no Instagram. Segue a Xint. Eu sou o Mauro, galera, fico por aqui. Até a próxima, tchau. Valeu!